Você sabia que Lula, o mesmo que atualmente se posiciona contra a concessão de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, já pediu anistia no passado? Pois é. Essa é uma parte da história que muitos preferem não contar ou fingem não lembrar. Nos anos 80, Lula não era presidente da República, tampouco figura central do governo. Era um líder sindical atuante, combativo, que mobilizava greves no ABC Paulista, em meio a um Brasil ainda sob o regime militar. Foi preso por sua atuação sindical e, depois de passar por esse processo, solicitou anistia para limpar sua ficha criminal. Isso mesmo, pediu para ser perdoado. Na época, até circulava uma foto emblemática dele usando uma camiseta com a palavra anistia escrita em letras garrafais, símbolo de um movimento que lutava pelo retorno dos direitos civis e políticos de diversos brasileiros perseguidos pelo regime militar. Um gesto que, à época, foi defendido por muitos como justo, democrático e necessário. Mas, agora, curiosamente, esse mesmo homem se coloca contra a ideia de anistia, só que para pessoas que estão do outro lado do espectro político. É justamente aí que a coisa começa a ganhar contornos de contradição. Em 2023, após os atos ocorridos no dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes dos três poderes em Brasília, Lula assumiu uma postura inflexível. Ele defendeu publicamente que todos os envolvidos fossem punidos com o máximo rigor da lei. E assim foi feito. Muitos desses manifestantes, que foram acusados de golpismo por protestarem contra o resultado das eleições, acabaram condenados a até 17 anos de prisão. Lula foi enfático. Conceder anistia para essas pessoas seria enfraquecer a democracia. Segundo ele, quem atentou contra a democracia precisa ser punido para que não se repita no futuro. O discurso, ao menos para seus apoiadores, soa forte, firme, responsável. Mas para quem olha com atenção para a trajetória de Lula, a pergunta inevitável surge: por que o perdão era válido quando ele era o beneficiado, mas agora virou sinônimo de impunidade? A seletividade na aplicação dos princípios é um dos maiores sinais de incoerência na política. E esse é um caso clássico. Em 1980, pedir anistia era, para Lula, um ato legítimo, democrático, justo. 40 anos depois, quando os pedidos de anistia vêm de outro grupo político, o discurso é outro. Os mesmos que hoje estão sendo condenados, muitas vezes em processos acelerados, participaram de protestos por descontentamento político. Houve, sim, excessos. Houve quebra-quebra. Mas a pergunta que não quer calar é: e os excessos promovidos por movimentos de esquerda ao longo dos anos? As invasões de prédios públicos pelo MST? Os atos de vandalismo promovidos pelo MTST? Os fechamentos de rodovias, destruição de plantações, ocupações ilegais de propriedades privadas? Por que nesses casos não houve o mesmo rigor? Por que as condenações foram tão brandas ou simplesmente inexistentes? Essa disparidade no tratamento jurídico de manifestantes de direita e esquerda evidencia um problema grave: a politização da justiça. Quando a lei começa a pesar mais de um lado do que de outro, estamos falando de um desequilíbrio institucional que compromete a democracia. A mesma democracia que Lula diz defender, mas que parece, na prática, ser usada como escudo seletivo para proteger os seus e punir os outros. O caso dos atos de 8 de janeiro se tornou um símbolo dessa nova era, em que o combate ao golpismo é usado como justificativa para perseguições políticas. Muitos dos condenados sequer tinham antecedentes criminais, muitos estavam apenas presentes nas manifestações, sem participar diretamente de atos violentos. Ainda assim, o julgamento coletivo foi implacável. A culpa foi generalizada. E a pena, desproporcional. É importante ressaltar que ninguém está aqui defendendo a impunidade ou desrespeito às instituições. O ponto é outro: será que o mesmo tratamento jurídico seria aplicado se os manifestantes fossem de esquerda? Será que a mesma rigidez seria aplicada a militantes do PT, do PSOL, do PCdoB, caso eles invadissem os três poderes em protesto contra, por exemplo, uma vitória de Bolsonaro? A história recente mostra que não. Quando o Congresso foi cercado por militantes do MTST em 2017, não houve essa comoção. Quando o próprio STF foi alvo de protestos da esquerda, a resposta foi bem diferente. Quando manifestantes acampavam com faixas pedindo o fim da Lava Jato, nada de prisão, nada de condenação exemplar. Mas bastou a direita ocupar as ruas, fazer barulho, demonstrar insatisfação, que a máquina judiciária entrou em ação como nunca antes. E aí voltamos à figura de Lula. O mesmo homem que pediu anistia quando estava do lado de fora do sistema, hoje nega essa mesma possibilidade a outros que estão, igualmente, do lado de fora. Ele, que já foi preso, sabe o que é ser acusado injustamente. Ou será que não?
Ao negar a anistia de forma tão dura, Lula passa a mensagem de que a lei deve ser usada como instrumento político, não como um pilar da justiça. É como se dissesse: anistia só serve quando é para mim ou pros meus. Essa postura, como era de se esperar, tem gerado críticas. Muitos setores da sociedade já apontam essa contradição de forma clara. Não são poucos os que veem nessa nova versão de Lula um personagem que se distancia daquele que um dia lutou por igualdade, direitos e democracia. Hoje, o discurso parece ter sido moldado ao gosto do poder. Lula deixou de ser o operário que pedia justiça para todos e passou a ser o presidente que escolhe quem merece ou não ser perdoado. A coerência política é um valor fundamental para quem quer liderar com autoridade moral. E quando essa coerência é quebrada, toda a narrativa começa a ruir. A verdade é que a população está cansada de dois pesos e duas medidas. Quer justiça para todos, independentemente da cor partidária. Quer igualdade de tratamento, tanto para os que protestam com bandeiras vermelhas quanto para os que saem às ruas vestindo verde e amarelo. E mais do que isso, quer liberdade. Liberdade para pensar diferente, para discordar, para se manifestar sem medo de ser preso ou condenado de forma exagerada. Por isso, se você também se incomoda com esse tipo de contradição, se acredita que a democracia só é plena quando é coerente e imparcial, te convido a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, com seus grupos no WhatsApp. Muita gente ainda não conhece essa parte da história. Muita gente ainda acredita que a anistia é só uma questão técnica, jurídica, quando na verdade é um dos termômetros mais claros da liberdade política em um país. E aproveito para te convidar também a fazer parte do nosso canal no WhatsApp, o Xadrez Político. Lá você vai receber conteúdos exclusivos, bastidores, análises aprofundadas e convites para debates ao vivo. O link está aqui na descrição. Faça parte da resistência que defende a verdade, a liberdade e os valores da direita. Porque só com informação de verdade é que a gente consegue enfrentar essa narrativa que tenta, a todo custo, calar um lado do Brasil. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Você acha que os manifestantes do 8 de janeiro deveriam ou não receber anistia? Concorda que existe uma incoerência na postura do Lula? Queremos ouvir você. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Porque a verdade precisa ecoar. E juntos, vamos continuar revelando o que muitos tentam esconder.